Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Hoje eu trouxe a Lígia Bulli. Ela já esteve aqui no nosso programa para nos ensinar como mexer com dinheiro, gente. A gente continua fazendo coisa errada e você precisa aprender. Maturidade tá aqui para ensinar e a Lígia, olha, ela é especialista nisso. Eu não sei se ela tem muito dinheiro que ela já guardou, mas e aí, Lígia, tem muito dinheiro guardado? A gente vai treinando, né, todos os dias. É que nem criança pequena, a gente repete até a hora que a gente aprende. Muito obrigada, Lígia. Você sempre nos traz bastante ensinamento. Isso é bastante importante pra gente, viu? É um prazer. Porque mexer com dinheiro hoje em dia é um caos, né? É difícil. Ainda desafiador. Mais desafiador. E como você recebeu o convite para escrever um pedacinho do meu livro? Tô sabendo que você concordou. Eu recebi como um grande presente. E eu te agradeço, assim, ao vivo e a cores, né? Imagina. Porque, primeiro que o trabalho, assim, o processo, esse projeto que você criou, eu acho que ele é genial. Porque eu sei que você está trazendo diversas pessoas para falar sobre a maturidade, sobre diversas lentes, né? Então, eu estou nesse lugar, ouvindo vários especialistas falar de um tema que é tão necessário, e eu estou tendo a oportunidade de falar que um tema que eu gosto muito, que é a gente olhar para o dinheiro, né? E olhar para o dinheiro de uma maneira humana, né? Como a gente deveria fazer com a maturidade também, né? Eu acho que são dois temas assim que o que eles têm em comum é que quanto mais a gente falar sobre eles, quanto mais a gente desmistificar e quebrar os tabus, melhor, né? E quanto mais cedo também a gente Então, e agora sobre... você tá no livro, né? Tô sabendo, logo tá aí chegando pra gente. Eu tô assim muito desesperada para ver esse livro nascer. Mas, Lígia, eu tenho que agradecer. Meu público merece uma pessoa que entende desse assunto, né? E eu preciso entender só uma coisinha. O que te levou a falar sobre esse assunto e por quê? Então, foi uma oportunidade, é um tema que eu gosto muito e é um tema que eu insisto, já estou trabalhando há bastante tempo com isso, porque a gente percebe que o Brasil, ele sabe muito pouco, ele é muito pouco alfabetizado financeiramente, né? E, assim, o que me motivou lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi perceber que a educação financeira transforma a vida, né? Eu vi muitas pessoas passarem por problemas e dificuldades na vida por simplesmente não conhecer ali uma matemática básica, né? E o que tem por trás não só dos números, mas também os comportamentos que podem nos levar para um lugar bom ou para um lugar ruim. Então, falar sobre isso com o enfoque da maturidade, né? A construção para uma maturidade é um... A gente, quando fala de dinheiro, a gente pensa assim, como eu vou guardar, como eu vou ter. Na realidade, você não ensina ninguém a ficar rico, né? Não é essa a questão. A questão é como manter uma vida digna, né? Como você cria situações para você ter um dinheirinho, para você chegar um determinado ponto da vida e você ter guardado um pouquinho. É possível com a política do Brasil? Olha, a gente vive num momento e num país que apresenta muito desafio para a gente, né? Seria muito fácil da minha parte falar que é possível, é fácil. Não é. A gente sabe que não é. Mas é muito possível. Eu acho que tem muito mais a ver com intenção e com direção, né? Do que necessariamente com grandes valores, né? Existe uma crença assim repetida que só a pessoa que tem muito dinheiro que vai para frente. E não é assim, né? A gente tem exemplos públicos, muitos exemplos públicos de pessoas que ganharam muito dinheiro e que também perderam muito dinheiro, que acabaram chegando lá no final da vida com uma situação ruim, né? Ou às vezes nem muito antes do final da vida com uma situação ruim. Então, não tem muito a ver com a quantidade, tem mais a ver com a gente aprender a lidar com isso, a gente estabelecer uma boa relação com o dinheiro, né? Uma coisa que bem interessante, que eu nunca esqueço, lá há bastante tempo eu li um livro que falava assim, que a gente precisa entender aquilo que é suficiente.
né? Porque a gente está num mundo de redes sociais e de algoritmos que nos faz desejar eternamente, né? O nosso desejo sempre é muito maior do que a nossa capacidade de fazer dinheiro. E é mesmo. E sempre vai ser, E tá ali na pontinha do dedo, é só bater, né? Então, assim, você entender aquilo que é suficiente para você, nossa, é uma grande coisa, sabe? E como é que a gente... Eu acho que como é que a gente faz isso, né? Eu acho que a gente começar a desenvolver consciência com relação ao dinheiro, né? A gente desenvolver essa relação, essa proximidade do que é necessário e do que não é. Isso, né? O que é necessário, o que é bom para mim, sabe? Por que eu preciso ter um carrão ou uma casona? Uma bolsa de 25 mil? Isso. Para quem que eu estou comprando? Por que eu estou gastando esse dinheiro? Entende? Então, a gente entender aquilo que é suficiente, aquilo que é importante para a gente, né? Eu acho que é muito Nossa, você importante. falou uma coisa bem importante. O que é suficiente para a gente? O que eu quero para mim, né? O que eu quero para mim nem sempre é aquilo que as outras pessoas esperam que você tenha numa festa. Ah, ela chegou chique, maravilhosa, um sapato de marca, uma bolsa de marca. Sendo que se você for elegantemente vestida, né, o suficiente para o teu bolso, você vai ter a mesma experiência nesse mesmo local. É verdade. E assim, uma coisa que eu sempre falo, se você pensar, você foi na última festa, né, e você falou assim, como é que as pessoas estavam vestidas, você nem lembra. Nem lembra. Qual foi a roupa que eu usei? Nem lembra, né? Então, assim, será que nós estamos tomando decisões para nós ou para quem, né? Eu acho que é essa consciência que a gente tem de como a gente lida com o dinheiro, quais são as decisões que a gente toma e por quê, é muito importante. E organizar tudo isso, né? Especialmente na maturidade. O que eu fiz lá atrás que eu não consegui guardar ou que eu não consegui observar que eu precisaria nesse exato momento, onde eu estou numa idade mais avançada, o quanto aquele dinheirinho tá me fazendo falta. Então, assim, sempre me perguntam, ai, será que dá tempo, né? Eu não comecei lá atrás, será que agora dá tempo, né? E eu vou te dizer que assim, o melhor momento para ter começado foi há, sei lá, 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. É agora, né? Sempre o melhor momento é agora. Exato. É muito mais sobre direção e decisão sobre quando começar, né? É melhor começar hoje do que nunca começar, né? Então, claro que uma pessoa que começou com 20 anos de idade tem uma diferença de quem está começando depois. Mas o ruim é a gente nunca começar. Porque pequenos progressinhos na direção criam grandes progressos. E como hoje, o que você falaria para um jovem assim? Como ele deve começar a planejar? É com lápis e papel na mão? Pode ser. Cada jovem vai escolher aquilo que seja mais fácil para ele. Mas, assim, eu acho que é importante o jovem e todos, né, desenvolverem uma proximidade com os nossos números. Tem muita gente que tem muita dificuldade de olhar para os números, a gente tem muita culpa, a gente tem muito medo, né, de achar que não vai dar conta, ou de achar que a gente não sabe lidar com aquilo, né, então a gente desenvolver uma proximidade com os números, isso é uma coisa muito importante. Então, separar um tempinho, um dia na semana, e olhar para os números. Quanto mais a gente vai olhando, mais familiarizado a gente fica e melhores decisões a gente vai tomando. Mas talvez seja aí o perigo, né? Imagina, vou olhar os números, tá? Não vou chegar nem no final do mês. Como é que eu faço com o meu salário? Você sabe que, assim, isso é muito interessante, porque quanto mais você vai olhando, mais consciente você vai ficando das suas decisões na hora de tomar, sabe? Então, quando você esquece e fala, ai, depois eu vejo, né? Você, na hora do vamos ver que você precisa tomar aquela decisão, se vou ou não vou, aí você não sabe o que é o melhor caminho para você, né? Então... Eu não posso deixar você sair daqui sem falar para mim do cartão de crédito. Gente, como as pessoas são enganadas pelo cartão de crédito? Eu sempre achei que é dinheiro que não é meu. Primeira coisa, é um dinheiro emprestado, que o banco não me deu. Ele quer que eu gaste. Onde está a conscientização da pessoa que não sabe? Ah, eu tenho um cartão de crédito. Você não tem nada. Cartão de crédito é dívida. É verdade. O cartão de crédito, a gente fala, ele é um meio de pagamento.
Só isso, né? Como era o antigo cheque que a gente tinha, Sim. né? Mas para você usá-lo, você tem que ter o dinheiro que você gastou. E a questão do cartão de crédito é que é muito fácil se perder na conta, né? Eu sou uma. E gastando, e a gente fala, nossa, quanto é que eu gastei nesse cartão de crédito, né? E a gente acha que a gente sempre vai dar conta. Então, o ideal seria que a gente só usasse aquilo que a gente já tem para pagar, né? E eu digo eu sou uma porque eu não sei trabalhar com crédito, nada. Para dizer a verdade, eu tenho muito medo. Então, por quê? Eu só conto com o meu trabalho, comigo. Então, isso me dá uma visão diferenciada. Se eu gastar no crédito, como é que eu vou pagar o mês que vem se eu não tiver dinheiro? Isso aí. Isso me prejudica bastante às vezes. Por quê? A gente tem que fazer continha na ponta do lápis? Tem. Porque eu ganho o suficiente para mim. Né? Então, a minha preocupação em ganhar um bom dinheiro é não perder o dinheiro que eu tenho. Sem dúvida. E às vezes eu fico, poxa, eu podia comprar aquilo lá, eu vou comprar em 10 pagamentos. Pô, o sapato vai acabar, cara, e eu tô pagando. Pra quê? É verdade. Isso me segura um pouco, sabe, Lígia? Eu tenho medo, mas precisamos falar sobre isso. Sem muito. dúvida. O cartão de crédito, ele é o maior causador de problemas e dívidas, né? Então, assim, quem está começando ou quem ainda não tem aquela reserva, é bom que não use cartão de crédito, né? Sim. Evite o máximo possível, porque realmente ele é uma armadilha, assim, para quem não está começando e não sabe usar, né? E não sabe usar, né? Exatamente. E você saberia me dizer qual hoje é a melhor forma e aonde eu posso gastar o meu dinheiro de uma melhor forma? Por exemplo, eu vou comprar uma casa. Óbvio que eu não vou ter 500 mil para comprar aquela casa, mas eu posso guardar ou eu posso fazer um financiamento que caiba no meu bolso? Também a gente tem que pensar sobre isso. Existem coisas que você não pode comprar com o dinheiro guardado, mas você pode acrescentar em meses aquilo que você pode pagar. É mais ou menos isso? A realidade é muito diferente para cada pessoa, né? Agora a gente está num momento de juros muito altos, então você assumir financiamentos agora é caro, né? É bem difícil. Mas é a realidade de cada um, né? Às vezes o financiamento é a única maneira da pessoa conseguir constituir patrimônio, né? Sim. Mas eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa ter em mente é a gente primeiro se familiarizar com os nossos números, a gente entender quanto é que a gente é capaz de fazer de dinheiro, quanto é que custa a nossa vida, os nossos números, e a gente ter em mente que a gente tem que ir tomando decisões de acordo com aquilo que a gente dá conta, né? E a gente não querer dar passos maiores do que a perna, porque esse é o grande problema. Se você você faz 10 dinheiros, você não pode ter uma vida que custe 10, né? Então, quando você estabelece o seu padrão de vida, você tem que saber que ele tem que ser um pouquinho menor do que aquilo que você ganha, porque coisas acontecerão, né? Claro. Imprevistos acontecerão. Então, a gente tem que sempre ter esse colchãozinho. E a estabilidade hoje em dia não conta muito, a gente tem sempre o medo, né? Será que aquele emprego vai estar comigo daqui 20 anos, daqui 10? Isso, né? Exatamente. Porque falar de cartão de crédito e falar de um financiamento tem diferença, né? Tem diferença. Assim, os dois são formas de financiar, né? Porque o cartão de crédito, se a gente for pensar, ele está te financiando aí por um curto prazo, né? Mas eles têm objetivos diferentes, né? Que precisa cuidar. Que precisa cuidar, precisa conhecer. E quais hábitos, assim, simples que você considera essenciais para quem deseja desenvolver uma relação mais equilibrada e consciente aí com o dinheiro? Como a pessoa deve agir? É uma pergunta também que vai... Eu vou contar para você um exercício que fizeram comigo lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com dinheiro, que foi assim, me impactou muito a vida, né? Que foi assim, eles pediram que eu fizesse uma lista de tudo aquilo que é importante para mim, né? Então escreve aí, e eu escrevi, segurança, saúde, né? Educação, fui escrevendo as coisas, a família e tal. Tá bom, então vamos ver como é que você está gastando o seu dinheiro, né? E aí começaram a olhar os boletos que eu estava pagando, né? Não tinha nada. E aí você fala, será que os boletos que eu estou pagando têm a ver com aquilo que a gente acha importante na vida? Né? Então essa é uma reflexão, é uma provocação que eu quero trazer para que cada um de nós
olhemos para esse tema e pensemos, será que eu estou usando o dinheiro da maneira que eu quero e para construir a vida lá no futuro e a maturidade que eu quero, né? Então essa é uma reflexão que eu quero. Voltamos lá naquele ponto de aprendizado. Pensa bem, você que está em casa, o que você quer? Saúde? Você está guardando dinheiro para saúde? Um carrão? Vai trocar o carrão pela saúde, a saúde pelo carrão? Vale a pena? É difícil, né, Lígia? É bem difícil. E às vezes os nossos sonhos também não cabem dentro daquilo que você espera. Então você tem que trabalhar mais. Você tem que justificar os valores. É difícil, Lígia? É difícil, mas eu sempre digo que o que me encanta no planejamento financeiro e olhar para a educação financeira é que a gente tem uma noção de que quando a gente começa a falar disso, a gente está diminuindo sonhos, né? Eu estou deixando de fazer coisas. Mas, na verdade, a gente está olhando para maneiras da gente conseguir chegar aonde a gente quer chegar. Isso. Né? Então, por isso que para mim é tão poderoso, sabe? Eu insisto em trabalhar com isso e falar sempre com isso e voltarei sempre que você me chamar. Nós temos aí alguns segundos, alguns minutinhos. Eu preciso que você fale para mim assim. Presta bem atenção. Diga lá. Existe alguma história que você já contou a sua história aí de como você... Mas alguém já chegou no teu consultório e disse assim pra você, eu não sei mexer com o meu dinheiro, eu ganho tanto, o que eu faço com o meu dinheiro? Some tudo, e daí? Você consegue equilibrar? Assim, o trabalho é um trabalho a quatro mãos, né? É um trabalho meu e um trabalho sempre da pessoa. O que vale sempre é a intenção, né? É ter a coragem e vencer os nossos medos e olhar para aquilo que é para a nossa realidade, né? E a gente trabalha juntas para a gente colocar no papel e entender qual que é, fazer um diagnóstico da pessoa, né? Como é que está a situação da pessoa, né? E a partir desse diagnóstico e a partir dos desejos, das intenções que a pessoa tem, daquilo que é importante para ela, a gente vai construindo passo a passo para chegar lá. Então é muito possível. É muito gostoso falar com você, porque passa muito rápido o nosso tempo. Lígia, eu quero aqui agradecer, né? São lições que a gente aprende todos os dias. Não é na escola, não é ontem, é todos os dias nós aprendemos alguma coisa nova. E eu aprendi aqui que se eu colocar tudo num papel, o que eu quero, eu vou gastar menos. É verdade. Né? É isso aí. E você aí de casa, aprendeu alguma coisa? Eu espero que sim. E também vou esperar você no próximo programa. Até lá! Olá pessoal, estou aqui novamente com vocês aqui na Rede TV Paraná, nesse quadro Mente em Foco, onde sempre estaremos falando sobre temas de saúde mental e levando a informação para vocês da melhor forma, de forma clara, objetiva e empática. Hoje estaremos respondendo algumas perguntas que foram realizadas referentes ao programa anterior, quando falamos sobre o uso do álcool como alívio das emoções. Dessa forma, tivemos várias perguntas de vários telespectadores e acabei selecionando algumas que possam também estar atendendo a outras pessoas que tenham a mesma dificuldade, o mesmo problema relacionado ao álcool. Então, vamos começar respondendo algumas perguntas e hoje eu vou estar falando aqui sobre esse tema que acomete muitas famílias, atrapalha não só a questão de trabalho, da questão pessoal, de problemas orgânicos relacionados ao álcool, mas também destrói famílias. E que muitas vezes, quando tarde demais, podem causar danos irreparáveis a essa família. E fazendo com que não só a pessoa que está sobre a dependência do álcool ser traumatizada com isso, como vários familiares, visto que muitas pessoas que têm dependência do álcool podem, quando mais grave, chegar a ter agressividades físicas, verbais, e isso causa danos irreparáveis à pessoa que seja traumatizada, né? No caso, que recebe essa agressão. Então aqui, vou começar com as perguntas
E selecionei a pergunta do Cleiton, de 33 anos, da cidade de Santa Fé, no norte do Paraná, próximo ali à minha terra natal de Astorga. Então, um abraço para todos aí de Santa Fé. E a pergunta do Cleiton é o seguinte: doutor, uso álcool desde os 25 anos aos finais de semana. E há 2 anos me percebo mais irritado e mais ansioso. E acabo usando 3 latas de cerveja logo após o meu trabalho, e isso diariamente, para tentar relaxar com o uso do álcool. Tentei parar e não estou conseguindo. O que eu faço? Cleiton, essa dificuldade que você tem não é só sua. Várias pessoas vêm com essa dúvida, com essa dificuldade no consultório. E acontece que nós temos que estar atento, que nós temos problemas de base, que podemos ter um transtorno ansioso, que pode estar causando essa irritabilidade, e você usando como motivador o álcool para tentar aliviar e até, de certa forma, estar mascarando isso. E isso pode estar causando um prejuízo para você e perdendo a oportunidade de estar procurando um profissional, né, um psiquiatra, um psicólogo, para estar fazendo avaliação e tratamento para que você diminua o uso do álcool e que você não use o álcool especificamente para aliviar suas emoções, pelo fato de o álcool não ter dose segura. E já vemos que você está com prejuízo relacionado ao álcool. Então, sim, se precisa de uma procura ajuda, pois isso daqui a pouco pode estar prejudicando não só você, como também os familiares. E isso pode causar um dano muito pior como consequência ao longo da sua vida. Espero ter respondido sua pergunta e também ajudado outras pessoas. Vou aqui continuar com outra pergunta, agora para Mariana. A Mariana, de 41 anos, ela é de Paranaguá, aqui na região litorânea do Paraná. Obrigado pela pergunta e participação, Mariana. E a pergunta é a seguinte: doutor, há 2 anos, após o falecimento da minha mãe, sinto um vazio e tristeza persistente. E frequentemente preciso usar o álcool para aliviar meus sintomas. Estou preocupada, pois estou aumentando a quantidade e isso não melhora. Mariana, o que acontece com você acontece com várias outras pessoas também. E visto que você já está tendo prejuízos e usando o álcool para aliviar os sintomas. E provavelmente teremos que estar avaliando com profissionais e também vendo que esse motivador de eliminar esse vazio e também de eliminar essa questão dessa tristeza, não estamos mascarando um transtorno depressivo que está com necessidade de fazer tratamento e você voltar a ter essa alegria, né, diminuição desse vazio e voltar a ter uma vida plena. Então, o álcool, como mascaramento, pode estar perdendo essa oportunidade de fazer o tratamento e causando danos maiores ao longo do tempo. Então, não deixe de procurar um profissional, você que se identifica com o caso da Mariana também, para que não piore o quadro e que isso não se torne um problema maior ainda. Espero ter ajudado e aguardo novas dúvidas para poder estar ajudando. Tenho aqui também outra pergunta. Não tem como selecionar todas as perguntas, mas tem uma pergunta aqui do Alberto, de 60 anos, de Nova Londrina. Um abraço aí para a região toda de Nova Londrina, para a cidade também, para os moradores. E a pergunta do Alberto é o seguinte: doutor, há 5 anos uso álcool diariamente, 3 doses de uísque, que sinto que vai me aliviando a ansiedade, mas estou tentando parar, pois estou ficando irritado, brigando com meus familiares, discutindo com meus filhos, com minha esposa, de uma certa forma frequente, que estou não conseguindo mais socializar adequadamente nas partes sociais, nos almoços, até em encontros familiares que antes eram prazerosos e hoje virou um conflito. Mas não estou conseguindo ficar sem o álcool. O que eu devo fazer? Alberto, é muito comum ter pessoas como você e buscando o álcool como um motivador para tentar aliviar a irritabilidade. Conforme vamos usando o álcool de uma forma mais frequente, a dose aumentando cada vez mais, a dificuldade para se retirar o álcool, e ainda mais se nós temos talvez um transtorno ansioso de base, acaba se tornando mais difícil. E
provavelmente, por não estar conseguindo retirar o álcool por essa quantidade, você está fazendo um quadro de abstinência do álcool. Isso gera uma maior ansiedade, irritabilidade, insônia, sintomas físicos. Então, por isso a importância de buscar profissionais capacitados, né, equipe de saúde mental com psiquiatra, também com psicólogos, necessidade, às vezes, de medicamentos para auxiliar nesse momento de ajudar a não ter uma abstinência e você conseguir ficar sem o álcool, e tratar também um problema de base caso seja diagnosticado como um transtorno ansioso. E isso, com certeza, vai trazer muitos benefícios para que você fique mais tranquilo, menos irritado e consiga ter uma vivência social nas relações com os seus familiares de uma forma mais plena, mais prazerosa e com menos conflitos. Espero ter ajudado com essa resposta, que outras pessoas também, e vou ficando por aqui. Se você tem dúvida para mandar mais perguntas sobre esse tema, eu fico à disposição para estar respondendo também em outro momento. Então, se você tem um problema relacionado ao álcool e que, para aliviar suas emoções, é necessário que tenha uma quantidade de álcool, se sente culpado e que isso esteja prejudicando já a relação com seus familiares, até levando à ruína nas relações com seus familiares e você com outras pessoas também no trabalho, não deixe de procurar um profissional. Você só tem a ganhar com isso. No ambiente com profissionais capacitados, você não vai ser julgado, você será acolhido para que entendamos melhor qual é a motivação do uso do álcool e assim você conseguir se libertar dessa muleta do uso do álcool nesse caso e sim tratar o problema de base e você voltar a ter uma vida plena sem o uso dessa substância. Então eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez as perguntas, obrigado aqui por estar mais uma vez aqui na Rede TV Paraná, nesse quadro Mente em Foco, e vejo vocês no próximo programa.